Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais algumas histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para as histórias de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, galera, por estarem sempre comigo, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos aos relatos de hoje. Relatos, contos ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Os relatos de hoje também são da página do Guardião Sinistro, Conto Sinistro. Vamos lá? O relato de hoje é Lobisomem no Sítio. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita, e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade no estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca tinha ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia, cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Eram 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho
vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estávamos tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia ser que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto que sussurrou com a voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela. Quando meu primo, um pouco descrente da história, que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas mais um bicho e se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. Ouvi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em duas charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre.
talvez uma onça, um porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram se deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmavam que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada, em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Sinistro, né, meus aterrorizados? Só quem vive para saber, né? Vamos ao próximo relato? Sobrenatural que é... Minha mãe foi atacada, enviada por A.N. Desde pequeno, sempre convivi com minha mãe tendo pesadelos. Por diversas vezes eu acordava de madrugada para poder acordá-la e sempre voltávamos a dormir. Mas dessa vez foi diferente. Nunca tinha visto minha mãe tão apavorada. Era como se fosse a primeira vez. Foi em uma madrugada de domingo, há uns 6 meses atrás. Eu havia ido dormir cedo, pois treinaria vôlei no domingo pela manhã, como de costume. Me despedi da minha mãe, que ficava vendo televisão, e fui me deitar. Um pouco mais tarde, vi minha mãe indo dormir na cama debaixo da beliche e desejei boa noite. Porém, ela não me respondeu. Não dei muita importância. Virei-me de lado e voltei a dormir. Minha mãe conta que naquela noite alguém chegou em seu ouvido e disse: "Ivanilde, não!" E em seguida, o chapelão. Minha mãe que se refere assim, já que a coisa era alto, todo de preto, cabelos brancos e um chapéu enorme. Aquilo subiu nas costas da minha mãe, sufocando-a e disse: estava com saudades. Minha mãe começou a me chamar, porém a voz lhe faltava. Os sons eram enrolados. Apesar de estar poucos metros da minha mãe, jamais eu iria acordar. Ela diz que mordeu o braço da coisa, que sentiu como se estivesse acordada. E o bicho continuava a sufocar minha mãe e ela a se debater. Então, ela começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Ela diz que viu o bicho saindo de cima dela e subindo para a cama de cima da beliche. Minha mãe estava com medo de se levantar e ir acender a luz. Medo de levantar e o bicho pular nas suas costas. Então, ela me chamava e nada de eu acordar, nenhum movimento sequer. Tenho o costume de me cobrir e deixar um dos pés para fora, encostada no ferro gelado da cama. Nessa hora, eu, por incrível que pareça, senti frio no pé, mas um frio extremamente incômodo e me mexi. Minha mãe gritou: "Ah! Ah! Acende a luz, por favor!" Aí eu acordei e acendi a luz. Ela estava chorando, ofegante, toda suada, com a luz acesa. Minha mãe, ainda com muito medo,
deu um pulo da cama dela para a minha, ficando estática, olhando para a beliche de cima, como se houvesse algo lá. Era umas 3 e tantos da manhã. Nem eu nem ela voltamos a dormir. Eu nunca tinha visto a minha mãe com tanto medo. Estava nos olhos dela. Nos dias que se sucederam, minha mãe não queria ficar mais no quarto. Por vários dias, ela ficou dormindo na sala, no sofá. E agora dormimos todos os dias com a luz do banheiro ligada. Mais um relato assustador, né, galera? Só quem passa por isso para saber. Agora vamos para o terceiro e último relato de hoje. E hoje terminaremos então com um relato sobrenatural sobre vampiro. O nome do relato é O Vampiro que Trabalhava para o Meu Pai. Bom, muitos podem não acreditar, mas abram a sua mente para o sobrenatural. Esse é um dos vários relatos que tenho aqui sobre vampiro. Vocês pensavam que só na Transilvânia existiam vampiros? Então podem tirar seus pescocinhos da chuva, pois aqui mesmo, em nossas terras tupiniquins, correm rumores que essas criaturas estariam presentes sim, se esgueirando pelas sombras. Verdade ou papo furado? Não estou aqui para julgar, só para postar o relato. Existem diversas testemunhas que juram de pé junto que é real. Como eu disse, vários relatos falando sobre isso. Então, vamos ao primeiro. Lembrando que o nome pode ser fictício, tá bom? Olá, sou Maria de Lourdes. Moro em São Paulo e mandei esse relato, pois as pessoas precisam saber o que vivenciei na minha infância, pois a maioria não acredita. Mas os vampiros existem sim e são reais. Eu morava em uma fazenda no interior de São Paulo com o meu pai. Ele criava gado e outros bichos, mas a sua fortuna vinha principalmente do gado. Lembro de um cara estranho que se chamava Josué. Ele era caladão na dele. Os olhos dele tinham uma cor bem clara e a sua pele era bem pálida. O tempo passou e ele começou a ser convidado a entrar em nossa casa para tomar alguma bebida com o meu pai. Os dois bebiam, mas ele nunca ficava tonto. Em um certo dia, surgiu uma notícia no jornal local em que uma pessoa tinha sido atacada por algum animal que deixou marcas no pescoço da vítima e bebeu todo o seu sangue. Achamos curioso, pois qual animal deixaria marcas no pescoço e beberia o sangue de todo um ser humano? Ficou a dúvida. Daí, aquela notícia saiu de nossas mentes e numa noite resolvi sair para pegar um ar na varanda. Era cedo e todos ainda estavam acordados. E meu pai pediu para eu chamar o Josué. Para ele, então, lhe dar umas botinas de couro, para assim, né, ele trabalhar protegido de cobras. Eu fui, só que não gritei. Cheguei de surpresa e vi aquele homem com o corpo de uma jovem nua em suas mãos
e ele mordendo o pescoço dela, sugando seu sangue. Ele me olhou. Seus olhos claros estavam brilhando, iguais aos de gatos, e ele rosnou quando me viu. E eu saí correndo e gritando. Ele veio numa velocidade fora do normal e apareceu em minha frente e disse: eu preciso me alimentar, por isso mato desconhecidos. Mas meu segredo precisa ser mantido. Vou ter que matar você. Eu tinha um crucifixo no meu pescoço. Me dei conta que ele era um vampiro e tirei a cruz para fora da minha blusa. Ele viu e não conseguiu olhar. Então eu corri e ele sumiu na floresta. Falei com meu pai. Ele chamou alguns amigos e o delegado da época. Eles foram no local e encontraram a garota morta. Este homem foi procurado durante anos, mas nunca mais foi achado. Ninguém acreditou que ele realmente fosse um vampiro. Dizem que era só um doente, mas eu vi aqueles olhos. Também vi os dentes e vi aquele homem se mover numa rapidez tão anormal que só vi o vulto e ele aparecer na minha frente. Já contei para os meus filhos e netos e sou chamada de louca por todos eles, mas eu sei que foi real. Eu sou bem lúcida. Acredite quem quiser. Não estou aqui para provar nada para ninguém, apenas para relatar algo que aconteceu na minha vida. Bem assustador, né, meus aterrorizados? Então, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Pois é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho do mundo. Só peço que deixem, né, os seus comentários respeitosamente, pois do mesmo jeito, né, que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, pois a pessoa quando envia um relato para um canal ou para uma página, ela está abrindo o coração, está compartilhando com a gente, né, a experiência dela, tá bom, meus amores? E não esqueçam de deixar o like, pois o seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do trabalho, tá? Seu like tem poder. E peço também que vocês compartilhem, né? Pois assim vocês ajudam a família Angel Black Contos de Terror a crescer, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos aos relatos de hoje? Relatos eu digo, pois são 2. Relato, conto ou história, você decide se acredita ou não. Agora eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? O primeiro relato é um inscrito que nos manda. E o relato é de lobisomem a sonho lúcido. Vamos lá? Oi, Angel. Tudo bem? Pode me chamar de Marcelo no relato, pois ainda moro no bairro onde ocorreu os fatos. Conforme disse que eu ia contar como foi meu sonho lúcido. Bem, estou aqui. Eu digo lúcido, pois não apenas sonhei, mas eu tinha o controle do sonho. E você vai entender o porquê. Mas antes quero passar o que ocorreu comigo na minha adolescência, quando morei com os meus avós paternos
em um sítio situado na zona oeste do Rio de Janeiro, capital. Bem, sou do Rio de Janeiro. No final dos anos 80, entre 1986 e 1989, coisas estranhas ocorriam naquele sítio. Balanços que se moviam sozinhos, sem vento, ou faziam barulho, como se estivesse alguém balançando. E tudo isso acontecia por volta da meia-noite. Meu avô era mecânico de caminhão e aproveitou uma estrutura de ferro que ele levantava os pesados motores de caminhão e instalou um balanço com as correntes para que os netos pudessem brincar. Lembro-me de uma noite, como eu disse, por volta da meia-noite, o barulho de alguém balançando. Meu pai, meu tio e meu avô não tinham medo de nada e saíram no quintal para ver. Meu pai e meu tio com um facão e meu avô com um revólver calibre 38 de cabo longo. Cada um deu uma volta no quintal e se encontraram no balanço. Como surpresa, o barulho parou, assim como o balanço estava parado e nem vento corria naquele dia. Lembro que meu pai entrou e disse que não era nada, mas minha mente dizia que tinha algo, pois eu sei o que ouvi. Outro fato ocorrido foi quando meu pai foi trabalhar no sítio de outro tio, também irmão dele, ficando em casa somente eu, minha mãe e minha irmã. Nossa água era de nascente, vinha canalizada do morro até uma caixa d'água principal que distribuía para as demais. Uma delas era a da minha casa, que estava com a boia estourada e por isso vazava quando enchia. Naquele período, fatos estranhos ocorriam no bairro. As fraldas dos bebês da vizinhança apareciam rasgadas nos varais. Uma outra vizinha comentou que pelo canto da janela foi ver um alvoroço na rua. Viu um grande cão negro arrastando umas correntes presas nele e uma cachorrada enlouquecida atrás. Outro vizinho que morava na divisa do nosso sítio disse que abriu uma janela da sua casa por volta das 4 horas da manhã e deu de cara com esse cão negro imenso parado em frente da sua janela. O vizinho, que vou chamar aqui de João, disse que pegou a foice e na mesma hora o bicho foi para o mato em direção ao nosso sítio. Ele foi o único que afirmou ser um lobisomem, mas ninguém dava crédito, pois chamavam ele de maluco, pois raramente estava sóbrio. Bem, voltando ao dia em que meu pai foi para o sítio do outro tio, Angel, eu não lembro se esse dia era lua cheia, mas eu sei que estava bem escuro, por volta das 3 horas da manhã. A caixa d'água começou a vazar e minha mãe me pediu para ir no quintal fechar o registro. Esse registro ficava nos fundos, do lado de fora, atrás da cozinha.
Abrindo a porta da cozinha, dava para uma grota de descida, com um bambuzal à direita. E em frente a tal grota, árvores e mato. Peguei uma lanterna que estava com a pilha fraca, mas dava para enxergar o chão. E como pareciam cobras de vez em quando, tinha que usá-la para segurança. Abri a porta da cozinha, iluminando o chão, e dobrei 1 metro à esquerda para fechar o registro. Nesse momento, senti um arrepio, como se alguém tivesse me olhando. Voltando para a porta, passei o foco da lanterna na direção da grota e refletiu 2 olhos vermelhos que se abaixavam atrás do mato. Não vi detalhadamente o que era. Entrei e fechei a porta desesperado. No momento, bateu a dúvida. Pensei que fosse um gambá, mas onde o bicho estava era alto. Teria que ter no mínimo 2 metros em pé para passar da altura do mato. E o mesmo estava num barranco de descida. Instantes depois, escutei atrás da porta, como se fosse um cachorro farejando. O mesmo farejou a porta da sala também, e eu dormia no sofá da sala. Aquela noite não consegui dormir, mas graças a Deus, seja lá o que for, não tentou entrar. Fiquei um tempo sem sair de casa à noite, pois eu e meus primos íamos brincar com os vizinhos na rua de baixo, pois nosso sítio ficava num morro e era extenso, 150 metros de frente por 800 metros de comprimento. Os vizinhos diziam que um velhinho que morava no final de uma das ruas virava bicho. Ele quase não saía de casa. Víamos mais a esposa dele, que também era idosa, porém mais nova. E não sei se por coincidência, depois que ele faleceu, os fatos pararam. O lugar ficou até mais leve, tanto que eu já saía à noite, chegava tarde em casa e nada mais foi visto. A paz tinha voltado ao bairro. Após esse ocorrido, me interessei por esses assuntos, como curiosidade mesmo. Embora o medo tivesse tomado conta de mim por alguns anos, o trauma não foi maior, pois ele se escondeu no mato e não veio em minha direção. Angel, agora vem a parte dos sonhos. Sonhei esse ano mesmo. Foram 3 sonhos. Sonhei com um lobisomem branco, onde eu morava, nesse antigo sítio, o mesmo que me olhava de pé, no canto da casa, do lado de fora. Lembro que eu corria desesperadamente e entrava na casa da minha avó. Ele não mostrava raiva ou ferocidade, apenas me olhava. Agora, os sonhos lúcidos. O primeiro, eu sonhei que era um lobisomem e tinha minha alcateia. Estava em uma floresta que eu nunca vi por aqui. Eu estava em forma humana e um membro mais novo me desafiava. Queria tomar a liderança de mim. Eu cacei ele na mata
e, ao encurralá-lo entre as árvores, ele estava iniciando a sua transformação e veio para cima de mim, dizendo que era o Alfa, e eu o segurei pelo pescoço. E antes de matá-lo com uma mordida, eu disse: eu sou o Alfa. Logo, assim que o matei, eu quis acordar e voltei do sonho. O terceiro, eu estava transformado, mas não me via. Não sei como era a minha aparência, mas corria por uma estrada de terra. A paisagem lembra nosso cerrado, campo aberto e poucas árvores. A lua cheia e grande na minha esquerda. Eu corria e uivava, sentia o vento e tudo. Mas quando eu ia chegar em um local que tinha um lago, eu pedi para parar, pois fiquei com medo de me ver no reflexo da água. Bem, logo assim que eu acordei, rezei e pedi para não ter mais esses sonhos. Desse dia em diante, nunca mais os tive. Então é isso, minha amiga. Meio doido, né? Não sei se é porque gosto dos assuntos a respeito da licantropia, ou se realmente vivi isso em vidas passadas. Mas foi muito real. Tanto que no sonho eu tinha o total controle, mesmo sendo a fera. Aqui é só para mim, pode me chamar de Marcelo, né? E aqui a continuação, olha, o sítio dos meus avós foi vendido assim que eles faleceram. Cada irmão pegou a sua parte e cada um comprou a sua casa. Meu pai comprou a nossa, que moro até hoje, e não é sítio. É casa de laje, portas de ferro reforçadas e sem susto. Antes era casa de telha, portas e janelas de madeira. Olha, muito obrigado pelo seu relato, parceiro. E aí, meus aterrorizados? Deixem nos comentários o que vocês acharam da história do nosso amigo aqui, que vai de lobisomem a sonho lúcido. E agora, vamos ao próximo relato. E o próximo relato é minha experiência com um integrante do povo das sombras. Esse relato me foi contado ontem pelo Messenger, por um parceiro do terror, o Guardião Sinistro. E é muito interessante. Para explicar melhor, é sobre Shadow People, ou povo das sombras. Vou começar o relato. É um relato curto. Vamos lá? Eu sou casado pela segunda vez. Me casei a primeira vez em 2011 e fiquei casado até 2013. A casa que eu morava, na verdade, era só um kitnet. Os cômodos eram uma cozinha, um quarto e um banheiro. Essa kitnet foi construída sobre a casa da minha ex-sogra. Lembro que era verão de 2013. Eu e minha ex estávamos dormindo de janelas abertas. Abaixo da janela ficava a varanda da casa da minha ex-sogra, que era coberta com telha de amianto. Naquela noite eu estava inquieto, pois sempre trabalhei à noite e quando estou de folga fico inquieto,
acordo várias vezes à noite. Então, acordei, fui ao banheiro, isso por diversas vezes. Uma dessas vezes tomei banho, pois não tínhamos ar-condicionado nessa época. Compramos posteriormente. Voltei para o quarto. Minha ex estava com um sono muito pesado. Estava dormindo do lado esquerdo da cama e eu do lado direito. A janela ficava exatamente do lado direito. Do meu lado da cama tinha um criado mudo e perto da porta do quarto uma cômoda e a TV ficava sobre ela. Do lado que a minha ex dormia tinha um guarda-roupas de casa e uma parede fechada atrás. Estou dando esses detalhes para que entendam como era o lugar. Eu voltei para o quarto e me deitei e não consegui dormir. Eu havia perdido o sono legal mesmo. Então, de repente, vi uma sombra ficar como se fosse entrar pela janela, como se fosse pular. Como a luz do quarto estava apagada, eu achei que poderia ser um ladrão que pretendia entrar. Então, eu fiquei mais alerta ainda. Estava pronto para atacar, caso aquela sombra fosse uma pessoa e invadisse o quarto. Eu jogaria o criado mudo e partiria para cima dele na pancadaria. Mas a coisa ficou mais sinistra do que alguém querendo invadir um quarto. Eu estava alerta, lúcido, consciente. Eu encarei aquilo, muito sério mesmo, e ele ficou pendurado lá olhando para mim e eu para ele. Nenhum dos dois se mexia. Isso era por volta das 3 horas ou um pouco mais. Eu olhei bem no que era para ser um rosto. Não tinha rosto, era tudo preto. Não tinha contornos de fisionomia, nariz, boca, olhos, esquece. Simplesmente não tinha. Olhei na direção das mãos, não tinha o contorno dos dedos. Era simplesmente uma sombra, um vulto. Nenhum dos dois se mexia. Ficamos parados. Te confesso uma coisa. Mesmo acordado, eu sentia que não conseguia me mexer, caso aquilo entrasse. Mesmo com toda a adrenalina correndo nas minhas veias. Ficamos assim até o amanhecer. Eu vi aquilo sumir gradualmente à medida que o sol ia aparecendo. Quando aquilo sumiu, finalmente apaguei de sono. A adrenalina passou e eu realmente apaguei. Quando acordei, contei para minha ex, que não acreditou em mim. Na verdade, ninguém acreditou. Algumas pessoas hoje, quando conto, acreditam e relatam que já viram. Mas a paralisia do sono lúcido é muito raro. Mas acontece. Tem várias filmagens sobre o assunto. E aqui termina mais um relato.
Meus aterrorizados, só quem passa por esse sufoco sabe, né? Quem nunca passou não acredita mesmo. Mas deixem a opinião de vocês nos comentários, pois é a sua opinião que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Sempre mantendo o respeito nos comentários, como temos o direito de não acreditar, também temos o dever de respeitar, tá bom, meus amores? Agora, se você gostou, deixa o like, pois é o seu like que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá bom? E também compartilhe, ajuda a família Angel Black Contos de Terror a crescer cada dia mais e cada dia mais estarei trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal para compartilhar com vocês, tá bom? Quero pedir para vocês também, você aí que passou por uma experiência com o sobrenatural, ou você que ouviu a história de alguém que passou, manda para o e-mail do canal. Até mesmo você que escreve aquele conto fantástico que nos faz viajar, manda lá também. O e-mail do canal é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição do vídeo, tá bom, gente? Na descrição do vídeo também você vai encontrar o link do meu Instagram. Me segue lá, manda um direct que assim que possível eu te respondo. Você vai encontrar o link da página Angel Black Contos de Terror do Facebook e do Covil do Guardião Sinistro também. Lá você vai encontrar o link de WhatsApp, onde uma inscrita muito querida criou um grupo para vocês interagirem, falarem sobre vários assuntos. Eu sempre dou uma passadinha lá para falar com vocês, entre outras coisas. Você vai encontrar também lá todos os canais que eu recomendo. O link do canal Fronteiras, onde eu e o César do canal Aliena Mundi narramos casos policiais e ufológicos, alguns que marcaram uma era, um povo, um lugar, enfim, nacionais e internacionais, e alguns resolvidos e outros imersos num maior mistério. Você vai encontrar também o link do meu canal espiritual, Viajando no Tempo, no plano físico e astral. Lá você aprenderá sobre vários assuntos, elevando assim a sua espiritualidade, assim como eu. Assim como eu também. Passa lá, você vai gostar, tá bom? Você vai encontrar na descrição do vídeo um número de WhatsApp da Rose Rodrigues. Essa mulher é mãe do Tauan, uma criança muito especial. E também um número de Pix. Naquele Pix você pode estar ajudando com a quantia que quiser para fazer o Tauan sorrir de novo. Você terá maiores esclarecimentos ligando para a mãe do Tauan por aquele número de WhatsApp. O Tauan é uma criança muito especial, não só por ser um menino lindo que enche o nosso mundo de magia e alegria, mas como ele é especial na vida, ele não anda e ele não fala. Falaremos mais sobre esse assunto amanhã na live. Hoje é dia 21/2 de 2022 e amanhã, dia 22/2, estaremos conversando sobre o Tauan. Vai na live lá e assim você saberá, tá bom? Amanhã, depois das 7 horas da noite. Também quero mandar um feliz aniversário para uma amiga muito querida, Luciene. Olha, hoje vai ter uma festa
bolo Guaraná, muitos doces pra você, é o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber. Feliz aniversário, minha querida. Tá sempre aqui no canal, no grupo, nos meus outros canais. Luciene, um mundo de felicidade e alegria pra você, sua linda. Você merece. Mua, 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 mua. Feliz aniversário. E também quero agora aproveitar a ocasião para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube, e agradecer também aos grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Vlogs também, que agora eu invadi os vlogs. E é isso, galera linda. E agora eu vou agradecer a quem? As pessoas mais importantes do mundo. Meus lupinos, vampirinhos, alminhas, fadas e bruxas elementares, negros d'água, sereias, todo meu público, todos meus inscritos, sejam eles sobrenaturais. Ouvi dizer que tem até alienígena aí no meio, hein? Sejam eles sobrenaturais ou não. Amo vocês, muito obrigado, muito obrigado. Olha, nenhum canal desse YouTube, por mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 50 milhões de inscritos, tem inscritos como vocês, porque vocês, sem palavras, e olha, eu amo vocês. Tenham uma boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Vocês moram no meu coração. Fui!